ou menos uns 7 meses através do irmão Fernando e da irmã Claudete. A instituição, eu conheci através dela, da Ruth. Né? A Ruth foi que me apresentou a igreja metodista. Na verdade, ali, sou nascido e criado ali na rua, ali, então eu era vizinho da igreja. Estávamos passando por uma situação difícil, que acho que a igreja ficou sabendo, e ela me convidou para ir no círculo de oração. 12 anos nós ficamos na Igreja Metodista Betel como membros e fomos enviados, né, para o seminário. E após 5 anos nós fomos nomeados a uma igreja até chegarmos a Paulo de Tarso, a família Paulo de Tarso. Eu conheci a Paulo de Tarso através do Duda e eu não queria isso, não. Eu não queria ir para a igreja, achava que... Os primeiros irmãos que eu conheci foi o irmão Paulo, a irmã Claudinha, a irmã Deise. Na primeira nomeação que nós tivemos, né, tivemos que sair, voltamos. Foi dessa forma que nós conhecemos a metodista Paulo de Tarso, né, específica. O Duda falou que ele queria ir para a igreja, que ele tinha aceitado Jesus e que ele ia caminhar. Eu falei, pode ir. Aí ele, mas é domingo de noite. Aí eu, pode ir, eu fico em casa e você vai. E aí ele chegou um dia lá em casa, no domingo de manhã, se eu não me engano, e falou assim, hoje vai ter a posse de um novo pastor, que foi o pastor Henrique. E aí, quando a gente chegou lá, a Gláucia, né, me recebeu na porta. E eu já conhecia a Gláucia, mas só de cumprimentar. E aí eu assisti o culto e foi uma coisa diferente, bem diferente. E depois eu comecei a falar, eu quero ir pro culto com você. E aí a gente começou a caminhar, a gente não era casado ainda. Se importar com o próximo, coisas que a gente nunca assim imaginou de aprender, né? A gente tem aprendido muito amor ali, sabe? É uma igreja que tem um carisma muito grande. É o seguinte, ali a igreja ela é muito amorosa, é uma igreja inclusiva. Para mim é uma das lições que mais me chamaram a atenção, mas tem muitas outras, né? Que logo quando eu cheguei, eu fui muito bem ali recebido, né? Com aquele abraço caloroso. E aí eu senti, te sente, quando é um abraço sincero e verdadeiro. Ali eu senti é como se fosse uma consolidação. O povo ali gostava de consolidar as coisas, sabia ser bem receptivo. A fé também, porque a gente não conhecia nada da palavra. Ela tem um lado também de trabalho, de missão, de apoio pastoral, assim que a gente não vê, né? A gente já foi pastor em 5 igrejas, né? E não vimos com tanta excelência. Eu comecei, né, a trabalhar já na igreja. Meu primeiro ministério foi esse, consolidação. Ficava ali na porta, pegava o nome das pessoas, dava um abraço, anotava o nome para poder ser divulgado lá na frente, os visitantes. Depois ficava no pátio conversando com os visitantes, servíamos bolo, a gente comprava o bolo para poder dar um pedacinho de bolo, café, o que tivesse, café, refrigerante. Essa coragem, né? Essa força, essa garra que todo mundo tem junto com ele, ninguém tem medo, ninguém retrocede, topa e a coisa acontece. Isso é maravilhoso, né? Mas todo dia eu aprendo alguma coisa, porque lição, né? É isso, né? É aprender. Quando se passa uma lição, você aprende. Todos os dias eu aprendo na Paulo de Tarso. A nível de instituição foi quando a gente foi nomeado. A primeira vez, eu não sabia nem o que ia fazer. Estava no mercado, né? Eu não sabia se sentava, se chorava, se corria, se eu ria. Corri para perto da Ruth e falei, Ruth, a gente foi nomeado e foi a primeira igreja, foi logo pastor presidente. Eu não me sentia preparado para tal, estava tranquilo que eu achei que eu ia auxiliar alguém, né?
Quando Jonas aceitou Jesus e depois nosso batismo. Para mim, o meu retorno para ali foi um dia muito bom, foi um dia muito feliz para mim. Depois eu acompanhando, depois de meses, vendo a minha esposa também indo lá na frente e aceitar o Senhor Jesus Cristo. E aí foi bacana que depois de minha esposa, aí um outro culto, um domingo, tá meu sogro lá na frente, tá minha sogra, tá minhas cunhadas. Aquilo para mim foram os momentos maravilhosos que eu vivenciei ali. E como eu tinha falado, né? Ali na época, anos atrás, o templo ele era bem humilde, bem simples. Poxa, e eu ali ajudei a passar cera naquele tempo ali, né? Vivia com meu joelho todo vermelho de cera cardeal, passar aquele bichão, aquela máquina de encerar ali. Mas quando retornamos para ali, a gente viu que existia um plano muito maior do que o nosso. Existia um projeto de Deus ali que vai muito além do coração humano. E isso foi muito importante. Para mim foi um momento marcante da minha... A gente vamos fazer 12 anos de ministério pastoral. Nesses 12 anos, aquele dia foi o dia mais marcante para mim. Foi quando o esposo da nossa irmã Daisy aceitou Jesus. Eu acho que para mim foi o momento mais alegre, porque o Senhor ele trabalha da forma que Ele quer e como Ele quer. Quando nós saímos, né, que foi muito difícil. Mas depois de um tempo, eu criei uma expectativa muito grande que a gente iríamos voltar. E a irmã Gisele ia pregar. Mas quando a irmã Gisele foi pregar, ela falou assim: irmãos, eu preparei uma palavra, mas Deus me deu outra palavra. E ela abriu no livro de Jeremias 29, a partir do versículo 10, ela falou, está lá escrito, né, que quando terminasse o período do cativeiro, né, umas versões falam da Babilônia, aquela coisa, o 11 ele diz assim: tornareis-vos trazer a este lugar para dar o fim que você espera. Naquela hora, eu escrevi na minha Bíblia, vamos voltar. Está anotado lá. Vocês vão ver que a minha alegria ela é constante. Eu sou o tempo todo alegre. Por quê? Eu sinto a alegria de Deus em estar fazendo a obra naquele lugar. Continuar levando a palavra e acho que ver o ser humano de outra forma. Foi isso que a gente está aprendendo. O amor é a unidade. O legado quer dizer, na verdade, é uma herança. A gente vai levar isso aí. É isso aí. A amizade que nós fizemos ali, né? O apoio, o amor, a gente não pode deixar de falar do amor, né? São vários legados. É um legado de aprendizado, que a gente aprende com as atitudes, aprende biblicamente também, somos alimentados ali. O amor, eu acho que esse é o que nós, acho que é mais do que obrigação, né? Porque o nosso Deus é amor. O desejo de fazer alguma coisa, você vê as crianças com vontade de trabalhar. Isso é muito legal. Esse legado, essa coisa junto, tá junto, todo mundo ali unânimes mesmo, num só propósito, num só objetivo. Isso para mim é o maior legado que tem. Nós não deveríamos mais ir aos cultos, né? Isso foi muito marcante, uma experiência que eu tive particular com Deus, com o Espírito Santo, que a igreja deveria ser um culto, porque estavam indo e voltando ao culto. E quando você vai sendo um culto, você é transformado, como diz a palavra, de glória em glória.
descobri que o Jonas, né, perdeu o emprego, foi um susto. E como a gente já estava na igreja, né, também a morte da Gal, porque abalou a todos, né, e todos se sensibilizaram. O primeiro foi quando o Márcio passou por aquela dificuldade. Foi difícil, mas que hoje eu vejo que foi um momento bem legal de aprendizado para nós. Foi um momento difícil para mim. Por algum tempo eu me culpei por muitas coisas que aconteceram, né, porque foi por causa de uma atitude, né, minha. E quando eu via um resultado ruim da igreja local, aquilo me consumia. Eu ficava bem me sentindo culpado de tudo que aconteceu. E eu queria muito voltar, porque eu sabia do que Deus tinha colocado no meu coração. Só que, surpreendentemente, a gente não esperava que era tão cedo. E com a saída do pastor Márcio, foi um ano muito difícil, né? Com a saída do pastor Márcio. E foi no mesmo ano que foi descoberto a doença da Gláucia, o câncer, né, de mama da Gláucia. Dizem pra mim que pra mim é mais difícil. E eu não vejo dessa forma. Dói muito, muito. Porque ela não era só uma irmã em Cristo. Ela era minha melhor amiga. Ela era minha conselheira. E como a Dudinha, né, diz, ela era a família, era a minha família. E família, existe família de sangue. Mas Deus, ele escolhe, né, a família de coração pra gente. E a Gláucia era muito mais do que uma amiga. A gente até acaba sendo um pouco redundante, né? Mas não tem como não falar da Gláucia, né? Foi um momento muito difícil para todos nós, né? A gente esperava um resultado contrário, a gente tinha essa expectativa no nosso coração. Foi do ano passado, na perda da nossa querida Gláucia, né? Foi um momento muito difícil, não só para mim, mas com certeza para toda a igreja, para minha família. Não faltou fé, não faltou oração, mas as coisas não são do jeito que a gente quer, né? E foi um momento muito difícil, né? Foi um momento num nível pastoral que eu nunca tinha passado. Como todos nós sabemos, há um propósito de Deus na vida de cada um de nós. É difícil de aceitar, mas nessa vida aqui, ninguém está aqui para poder discutir com Deus ou ficar enquadrando Deus. Na verdade, todos nós somos de Deus. Às vezes eu acho que ela vai chegar a qualquer momento de uma grande viagem. Um momento muito difícil também para nós. Que mas como eu falei para o Paulo, Paulo, ela é do Senhor e ele vai tomar ela para ele porque não tem jeito. Ele quer. Ela cumpriu a missão dela, né, o que ela deveria ter feito, ela fez, cumpriu a carreira, né, muito bem cumprida. Ela foi excelente, né, em tudo que ela fez. Deixa um grande exemplo de serva. Eu acho que serve, né, para todos nós. O que é ser servo? O que é ser servo? E esse momento difícil que nós vivemos ali de perder a Gláucia foi um aprendizado também para a igreja. A igreja aprendeu o que é ser servo, o que é servir. E ela deixou isso para nós, um legado de excelência, de como ser uma serva de Deus.
o Ministério de Louvor puxa, né? Começa a cantar "Quão grande é o meu Deus". Quando o Ministério de Louvor começa a cantar que Deus é bom, e aí não tem como não lembrar da Glaucia. Parecia que quanto mais a doença a consumia, mais ela demonstrava o serviço ao Senhor.